Olá pessoal, estamos aqui então começando o nosso terceiro vídeo do que seria a nossa aula Síncrona 2. Então nós estávamos trabalhando aqui com a construção de geometrias, né? E agora vamos trabalhar aqui com a verificação da variedade das geometrias. Nós temos um conjunto de geometrias, né? Por exemplo, aqui nós temos essa geometria aqui, que é um polígono com furo, e depois nós temos outra geometria aqui, um outro polígono com furo, mas de uma maneira diferente, tá? Essa primeira aqui, né, esse primeiro polígono, quando eu aplico a consulta, visualizo ele, aparentemente ele está tudo certo, não tem nenhum problema de validade da geometria, tá? O que seria um problema de validade? É quando as linhas se cruzam, quando existe sobreposição entre geometrias, esse tipo de coisa pode ocasionar problemas. Os pontos, não está fechado, o ponto inicial não ser o mesmo ponto final, não ter a mesma coordenada do ponto final, esse tipo de coisa pode invalidar minha geometria. E no PostGIS, no Postgres, para verificar a variedade da geometria, porque visualmente muitas vezes a gente não consegue verificar, tá? Nós temos a função st_isValid, tá? Então essa é a função que serve para isso. Então é uma boa prática. Quando a gente trabalha, vai armazenar as geometrias no PostGIS, no Postgres, numa tabela, o ideal é que a gente, antes de continuar, a gente armazena e aí consulta a validade, sabe? Antes de continuar trabalhando com essa geometria. Então aqui eu estou aplicando o st_isValid na geometria, que é esse polígono com furo, tá? Então ele não está salvo aqui. Se eu tiver, aqui eu estou só consultando, né? Quando eu consulto essa geometria, ela não cria geometria no banco de dados, ela só cria aqui a geometria na saída aqui, mas é uma geometria temporária, tá? No momento que eu sair daqui, ela não ficou armazenada em nenhum lugar. Então, para consultar a variedade dela nessa situação, eu preciso colocar toda a geometria e a construção, né, e o operador, a função que constrói essa geometria a partir da notação WKT, dentro da consulta, que vai verificar a variedade. Tá? Se ela tivesse armazenada no banco de dados, essa geometria, eu poderia dar um st_isValid direto, chamando a coluna do banco de dados onde a minha geometria está armazenada. Tá? Então aqui dou um OK, um executar, e true. Tá? Então o st_isValid vai retornar um booleano, ou true ou false. Tá? Então aqui retornou true, essa geometria é válida. Tá? No caso da nossa outra geometria, ó, essa aqui aparentemente já tem um problema aqui, né? Que a gente tem a geometria aqui e o anel que define o furo, eles estão perspassando aqui, né, um pelo outro. A geometria de um está perspassando do outro. Então, vamos verificar, ver se isso aqui é um erro ou não. Deixa eu só separar aqui. Ó, eu posso fazer isso aqui, tá? A indentação não é uma questão crítica no SQL. Está dentro de um limite, ele aceita várias coisas que no Python, né, muitas vezes não é aceito. Bom, ó, apliquei aqui o st_isValid a essa geometria aqui, vai retornar um booleano false, né? Então ela é falsa, ela não é válida, é uma geometria inválida. Isso aqui ele vai armazenar no banco de dados, a geometria vai armazenar no banco de dados. Mas na hora que tu for fazer uma operação, provavelmente vai dar um erro ou vai resultar em mais geometrias com erro. Então a gente tem muito problema, né? Se vocês forem pegar geometrias assim que vocês usam no dia a dia, conjunto de dados, e passar um st_isValid, vocês vão ver que vai ter bastante geometria, né? Muitas vezes, né, a gente vai ter geometrias inválidas. Tá? Bom, e aí deu, né, um problema aqui, deu essa invalidade da geometria, não foi validada, e aí eu tenho uma função que verifica por que, né, qual é o problema, por que ela não é válida, a razão da não validade dessa geometria, que é o st_isValidReason, tá? Que eu aplico da mesma maneira, né, st_isValidReason, e aí
tá aqui a geometria, né, a construção da geometria, e de novo, se ela tivesse um banco de dados, só chamaria aqui, só colocaria aqui, e a gente vai fazer isso mais adiante, né, mas só colocaria aqui o nome da coluna, tá? Vou aplicar consulta, ó, tem uma interseção aqui, uma autointerseção, próximo da coordenada 18,16. Tá, então a gente vê aqui o ponto final, vamos ver ela aqui de novo, 18,16. A gente pode ver aqui que, ó, esse ponto aqui mais baixo do furo é o 15,15, né? É o que está aqui, porque aqui o x é positivo, né? Então o menor x é 15, então seria esse. E o y também está mais embaixo aqui. Então, próximo do 18,16 que ele falou ali, né? Então é nessa região aqui a gente tem uma autointerseção. Então o anel externo do furo, né, que deveria estar tudo dentro da geometria, está fora da geometria, causando esse problema aqui. Tá? Então, essa é uma maneira, mas a gente vai explorar isso mais adiante também com mais calma, tá? Em geometrias reais. Bom, para finalizar, pessoal, já se encaminhando para o final aqui do nosso conteúdo da semana 4, nós vamos criar tabelas, inserir dados, né? Agora sim, inserir os dados. Até agora a gente trabalhou com esses dados só armazenados na memória, né, não na memória principal, e agora a gente vai inserir esses dados na tabela. Então vamos criar uma tabela. Então a gente viu lá na semana 2, né, como é que cria uma tabela. A diferença agora, eu vou ter uma coluna geométrica. Tá? Vou chamar o nome, ó, eu vou ter uma coluna ID, né, vai ser um serial, que vai ser a chave primária. Vou ter o nome da geometria, né, um varchar de 50, com 50, o tamanho dele 50, aceita até 50 caracteres. E o nome da outra coluna é geom. Geralmente, quando a gente trabalha com dados, né, espaciais no PostGIS, nós chamamos a coluna que armazena a geometria de geom. Tá? Não pode ser qualquer nome, mas, né, vocês vão olhar no material, é tipo uma convenção. Tá? E essa coluna geom é do tipo geometry. Tá? Então, quando tu cria o banco de dados, a tabela do banco de dados, então tu já define, né, o tipo de geometria, de dado geométrico. Tá? Então a gente vai ver, por enquanto só tenho, né, a tabela da referência espacial. Então eu selecionei toda a consulta, ó, e vou lá executar o script. Retornou com sucesso. Não está aparecendo aqui, né? Então eu posso vir aqui, posso vir em qualquer lugar, ou aqui ou lá no banco de dados, ou aqui no public, ou na tabela. Vem cá, dá um refresh, e aí apareceu a tabela aqui, ó. Então, está aqui a tabela que a gente criou, geometrias, ó, o nome da tabela é geometrias. Se tu clicar aqui, ó, na setinha, ó, ela vai abrir o que tem, né, qual é o conteúdo ali dela, né? Tem as colunas, restrições, índices, e aqui nas colunas, que a gente não vai ter nenhuma restrição, assim, a gente não indexou e não adicionou restrições nem nada, tá? Mas aqui nas colunas, clicando, a gente pode consultar quais colunas ela tem. E essas são as colunas que a gente criou, ó, ID, nome e geom, que vai armazenar a geometria, tá? Então vamos analisar para chamar, né, plotar essa tabela, select tudo, né, from geometrias, aplicando, ó, retornou ID, nome e geom e está vazia, não tem nada aqui ainda, né? Vamos inserir um ponto nela, então. Então lá do capítulo 2, né, relembrando, a gente vai inserir, ó, insert into, tá? O nome da tabela, geometrias, nas colunas, porque a gente tem 3 colunas, né? ID, nome e geom, mas o ID é serial, então ele vai preencher automaticamente de acordo com, né, a gente vai colocando os dados e ele vai ser, né, vai adicionando os dados de uma maneira serial. Então o primeiro dado a primeira geometria que a gente adicionar vai ser o ID1, ID2, ID3 assim por diante, tá? Então eu só informo aqui o nome e a geom. O nome do nosso primeiro objeto é ponto, e a geometria a gente vai criar usando o ST geom from text, tá? E aí a notação WKT, que poderia ser a notação WKB também, né? De binário. Vamos executar essa consulta, tá? Executou certinho. E aí eu posso analisar
quando eu consulto, vou consultar aqui primeiro, tá? Eu consulto, tá? E como a gente viu ali, né? Agora eu tenho a tabela. Antes eu estava consultando, lembrem, ali nos exercícios anteriores, a gente consultava e só vinha a tabela de geometria. Porque é uma tabela temporária. Agora aqui não. Agora aqui eu estou consultando o que está sendo armazenado dentro do meu banco de dados. Então eu tenho o ID 1, como eu estava falando para vocês. O nome é ponto, que eu tinha definido, ó, ponto, entre aspas simples, cuidado. E geometria, né, na coluna G1, eu tenho aqui a minha geometria. Então eu não sei o que é isso aqui, né? A gente sabe porque a gente colocou aqui agora, né? Mas uma maneira de saber que tipo de dado tem aqui é consultar com essa função aqui, st as text. O que ela vai fazer? Ela vai ler a coluna G1 e vai nos retornar, tá, nessa anotação aqui do WKT. Tá? Vamos aplicar essa aqui então. A gente aplicou primeiro essa aqui só, tá? Agora aplicando aqui, só que daí eu vou, aqui eu poderia selecionar outras colunas, mas aqui eu estou selecionando só a coluna geometria, tá? Então vou aplicar consulta, ó, e ela está me dizendo que é um ponto de coordenadas 30 no x e 10 no y. Então isso aqui é bem útil, né? Às vezes tu está consultando uma tabela e se tu for consultar dessa maneira aqui, tu não consegue ver que tipo de dado é, né? E aqui, né, usando o st_as_text, eu consigo verificar, no caso, rapidamente que tipo de dado tem ali, tá? Bom, da mesma maneira que a gente fez lá para os outros exercícios que a gente estava armazenando na memória temporária, aqui está na tabela, mas eu consigo ver a geometria. Então, clico aqui, está aqui o ponto. Ó. Tá? Vou inserir agora uma linha. Tá? O nome linha e aqui está line string. Vamos verificar com a função st_as_text para ver que tipo de dado está lá. Ó, e agora porque agora ele está consultando não a geometria, né? A gente está consultando a tabela. Ó, então o que ele me retornou agora? Todos os elementos que tem na tabela. Então a gente tem um ponto, né? E agora a gente adicionou uma line string. Então aqui a gente só está selecionando a coluna geométrica, a coluna que armazena as geometrias. Fazendo um select, né, assim, dessa maneira aqui, com asterisco, eu consulto todos os dados da tabela geometrias. Tá aqui, ó, ID 1 ponto, ID 2 linha, e aí aqui está o binário do ponto e da linha. Tá, vamos seguir nessa. E aí lá no livro texto, né, tem esse código, vocês vão abrir esse código no pgadmin e fazer exatamente o que eu estou fazendo. Né? Vão sempre realizando as consultas dessa maneira e criando e inserindo então os dados no banco de dados. Ó, criei agora o polígono, vou verificar agora o que temos lá de geometria na coluna G1. Tem um ponto, uma line string e um polígono. Vou selecionar agora toda a tabela e visualizar a coluna geometria. Ó, e aí a gente tem aqui um ponto, uma linha e o polígono que nós inserimos. Então, à medida que a gente vai inserindo, né, óbvio que vai, né, surgindo aqui as geometrias, a gente pode visualizar. Ó, vou inserir agora um polígono com furo. Tá? Nem vou consultar vamos fazer a última consulta do stest e depois a gente não vai consultar mais assim, vai consultar direto aqui, tá? E aí vocês vão consultando, abram a geometria, vão consultando, vão analisando. Então eu tenho um polígono simples, né? Só tenho um conjunto de valores entre parênteses e um polígono composto aqui, né? Que nesse caso é um polígono com furo, que nós vamos visualizar agora, armazenado também já ali na nossa tabela. Ó, polígono com furo, quando eu visualizo, já está aqui ele, ó, esse polígono que a gente criou. Então, dessa maneira que a gente está fazendo agora, visualizando ali as colunas geométricas, as colunas que armazenam os dados espaciais na nossa tabela, a gente visualiza então todos os dados que estão armazenados ali. Tá? Vou inserir agora um multipoint. Tá? Aí apliquem depois o stext, nem vou aplicar agora porque, né, vai ficar redundante, né? Consultando aqui, ó, tem um multiponto, inserimos um multiponto, vou consultar, ó, notem que o visualizador está na coluna geometria em geral, então ele sempre me dá todas as geometrias, ó.
Então, o que eu inseri agora foram esses dois aqui. Tá? Já tinha esse ponto, eu inseri esses dois. Vamos continuar inserindo. Vou inserir mais uma multilinha. Tá? Eu não vou consultar aqui, tá? Para não ficar muito longo o vídeo e repetitivo. Vou consultar. Vamos dar um espaço aqui. Vou consultar, ou melhor, vou inserir esse multipóligon. Lembra então que tem uma pequena discussão ali no livro-texto entre quando usar a geometria simples, né, seja o ponto, a linha e o polígono, e quando utilizar a geometria composta, né, o multiponto, multilinha e multipolígono. Vou inserir então o multipolígono. E, por fim, vou inserir uma coleção de geometrias compostas. Tem uma Geometry Collection composta por um ponto de coordenadas x2 e -3 e uma line string de 5, -6, um ponto, e 15, -12, outro ponto. Vou inserir aqui, tá? Inseri agora todas as minhas geometrias. Agora sim eu vou consultar, né, quais são as geometrias que eu tenho, né, na minha tabela. Quero que elas retornem como WKT, na notação do WKT. Desculpa, pessoal. Aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, todas as geometrias que eu fui inserindo, estão aqui. Ponta, linha, polígono com furo, multiponto, multiline string, multipolígono e a coleção de geometrias. Tá? Consultei, então, dessa maneira aqui, a gente consulta, então, as colunas. A coluna que armazena as geometrias e ela retorna, tá, como na notação WKT, embora elas não estejam armazenadas assim, né? Ela só está retornando dessa maneira, mas ela está armazenada, na verdade, dessa maneira aqui com um binário, tá? Aqui, Então, estão aqui, né? Todos os nossos elementos. Esse aqui é o nome que a gente deu para cada um. Lembrando que o ID era serial e autoincremental. Ele foi, né, à medida que a gente adicionava cada nova geometria, ele criava um número na sequência. E quando nós clicamos aqui, no Geometry Viewer, temos agora todas as geometrias, tá? Então, claro, vocês vão fazendo um por um e visualizando um por um, vocês vão verificar. Esse aqui é o polígono, esse aqui é o primeiro ponto. Esse aqui é a linha, o polígono com furo. Aqui nós temos o multiponto, multilinha, multiline string, né? E o multipolígono. E aqui, por fim, a coleção de geometrias com duas geometrias apenas, tá? O ponto e a linha, conforme nós definimos no código aqui, tá? Pessoal, toda essa notação, onde tem parênteses, onde não tem, aspas simples, tudo mais, tá? Não dei muita ênfase aqui, porque isso aqui realmente é com o uso, tá? Que a gente pega e vai decorando isso, na verdade, tá? Então não dei muita ênfase porque não caberia, eu acho, aqui no vídeo, ia ficar muito longo, ia alongar muito o vídeo, tá? E são coisas que tu vai olhar aqui, né? Olhar o código e vai, né, conseguir pegar como é, né? Onde eu preciso colocar os parênteses dentro de cada uma das construções geométricas, tá? E então, né, o ideal é que vocês peguem, abram o código, né, abram o arquivo do código que já está lá no Moodle, tragam para cá, né, e rodem. Então, acompanhem o material ali, que o material do livro-texto ele tem vários outros textos explicando outras coisas, tá? Mas a síntese da parte prática é essa, tá? Isso são as coisas bastante importantes para prática com o banco de dados, tá? Próximo passo, que não vamos abordar agora, vai ser na semana que vem, semana 5, nós vamos trabalhar com dados reais. Nós vamos abrir dados no QGIS, shapefiles no QGIS, e do QGIS nós vamos inserir esses dados no banco de dados, tá? Então ficamos por aqui, tá? Então lembre, quando vocês abrirem inicialmente, né, quando for lá abrir o editor aqui, tá? O Query Tool, lembrem de estar com esse banco de dados selecionado, tá? Selecionem, criem e depois vem aqui e verifica, ó, tá? Se está no ambiente. Claro que aqui não vai aparecer mais porque
Quando a gente chama, quando a gente puxa o arquivo, né? Ele tá dando aqui o nome do arquivo, tá? Esse aqui é o arquivo com o código que tá lá no Moodle, que vocês vão baixar. E quem quiser, claro, né? Pode ir olhando o material do livro texto e digitando. Mas quem quiser baixar e adicionar aqui no seu ambiente do Query Tool, tá? Vai ficar mais fácil. Vão acompanhando dessa maneira que eu fiz, tá? Então, pessoal, seria isso por essa semana, tá? A partir de sexta, sábado, teremos o material já da semana 5, lá no Moodle. Se tudo der certo, também o livro-texto com o material todo revisado, tá? Para fazer as práticas. Então, a semana 5 vai ser uma semana de bastante atividade prática, tá? Em contraste com a semana 3, que foi bastante teórica, né? Então, vejo vocês nos próximos dias. Até mais.